Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é o nosso terceiro vídeo aí das pitadas de Umbanda, de tudo aquilo que a gente está vivendo, de tudo aquilo que a gente vai viver no ano de 2026, né? Então, conforme a gente combinou, eu vou fazer alguns vídeos aí pra gente ir já ir trabalhando, já ir pensando, já ir se aprimorando, já ir entendendo um pouquinho das coisas que a gente vai fazer, né? Então, hoje a gente vai falar das 7 linhas de Umbanda. E as 7 linhas de Umbanda, elas vieram aí, trazidas pela visão de Rubens, né? Como as 7 irradiações divinas, que são fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Se a gente pensar nisso, e que são as 7 irradiações divinas, como que a gente pode trabalhar isso e o que essa divisão traz aí, né? Eu acho que é importante a gente pensar que essas 7 irradiações divinas, elas são uma forma da gente se relacionar com Deus, né? Então, a força dos orixás, a energia dos orixás, a luz que os orixás trazem pra gente, estão nessas 7 irradiações divinas: fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Então, eu preciso de abertura de caminhos. Preciso trabalhar a abertura de caminhos. E aí eu faço uma reza, faço uma oração para Deus, e nessa oração eu peço: Deus, abre meus caminhos, ilumina meus caminhos, abençoa meus caminhos, para que eu possa ter esta realização, para que eu possa ter essa outra realização, para que as coisas aconteçam na minha vida. E aí tudo bem, você está falando com o universo, você está falando aí com Deus, você está falando com o Senhor, o Criador, né? E tá tudo bem, legal. Mas se a gente olha para isso e pede, por exemplo, para Ogum, que é o Senhor da lei, aí a gente pede assim: meu pai Ogum, abra meus caminhos, ilumina meus caminhos, traz os meus caminhos, irradia coisas boas para esses meus caminhos, para que as coisas aconteçam e sejam cada vez melhores na minha vida. Qual é a diferença? A diferença é a especificidade. Então, quando eu lido com Deus, Deus ele é universal. Quando eu faço uma oração para Deus, é uma oração universal. E essa oração universal vai me atender? Vai, com certeza. Entendeu? Mas quando eu falo para Ogum, eu peço para Ogum, aí então eu estou pedindo para a especificidade de Deus, para que Deus olhe essa parte de abertura de caminhos. Você entendeu? Então aí que fica a beleza de você poder rezar para um orixá, de você poder se relacionar com um orixá, né? Ah, eu busco justiça. E aí, a justiça, o que é a justiça? A justiça é equilíbrio das coisas, né? Então, eu peço: meu pai Xangô, traz a justiça para mim em tal coisa. E a justiça, não, a gente confunde muito a justiça com o jurídico, né? E a justiça não é exatamente o jurídico, mas, enfim, ela acontece no jurídico também. E aí eu peço para Xangô, mas eu posso pedir para Deus. Então, sair da especificidade e pedir para Deus. Entrei na especificidade, pedi para Xangô. Entendeu? Então, essa é a grande beleza, tá? Aí, dentro das 7 linhas de Umbanda,
no nosso estudo, a gente vai estudar os 14 orixás, que são, na fé, Oxalá e Logunã, no amor, Oxum e Oxumaré, no conhecimento, Oxóssi e Obá, na justiça, Xangô e Egunitá Oroiná, na lei, Ogum e Iansã, na evolução, Obaloaiê e Nanamburuquê, e na geração, Iemanjá e Omulu. Ah, mas onde está Exu Pombagira? Onde estão Exu e Pombagira nessa história? Eles não são orixás? Eles estão em todos os orixás. Eles estão em toda essa caminhada, né? Essa divisão de 7 casais de orixás, porque não são casais, né? 7 pares, um masculino e um feminino, para Umbanda, para as 7 linhas de Umbanda. Isso foi trazido por Rubens Saraceni. Então é nessa tocada que a gente vai, tá? E aí depois eu vou explicar o que é orixá universal, o que é orixá cósmico, como que eles atuam. Então tudo isso a gente vai entrar na aula. Como eu disse, esses vídeos eles são para a gente dar uma introdução do que a gente vai fazer, de como a gente vai fazer e por que a gente vai fazer, né? Então receba mais esse vídeo. Você comenta esse vídeo, pode comentar no grupo também, não tem problema. Comente esse vídeo, comente no YouTube, que daí eu vou responder, né? E aí é interessante porque às vezes eu acho que tá tudo certo, né? Eu acho que vocês estão entendendo bonitinho e tal, e na verdade tem um monte de dor, um monte de dúvida, né? E aí essas dúvidas que a gente está aqui para tirar, né? Então esse nosso desenvolvimento mediúnico não é só um desenvolvimento mediúnico, mas é sim um momento de entender a Umbanda. Ah, mas eu já sou umbandista há tantos anos, tal, não sei o quê. Talvez a visão que você vai ter comigo é uma visão que você não viu em lugar nenhum. Ou talvez a visão que você vai ter comigo vai completar alguma coisa que você já viu. Então a gente precisa dessa interação. Eu peço então essa interação, que vocês possam comentar, que vocês tenham a liberdade de comentar, tá bom? Sobre o tema, beleza? Porque não adianta falar, ah, mas como que é o orixá de cabeça? Calma, 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 que a gente vai falar de orixá de cabeça. Calma. A gente vai saber qual é o nosso orixá de cabeça. A gente vai saber como é que faz uma oferenda. A gente vai entender tudo isso. Mas nesse momento a gente precisa ir do começo, bem do comecinho, para falar aí de orixá, do que são as 7 linhas de Umbanda. Tá bom, gente? Então é isso. Fiquem com Deus, fiquem com os orixás, fiquem com Oxalá, que Oxalá nos abençoe, nos proteja, trazendo cada vez mais luz, realização, confiança e fé nas nossas vidas, tá bom? Valeu, gente. Beijo, beijo, beijo. Axé.